Agora vamos ao review do episódio 7 da segunda temporada de Jujutsu Kaisen. São agora 6h43 aqui de quinta-feira. Acabei de ver o episódio. Eu tô exausto, eu vou dormir mais cedo hoje. Mas vamos fazer logo esse negócio. Primeiro, vamos contar a diferença aqui pro mangá. Esse episódio não tem muita, tá? A luta do Mekamaru, ela vai do capítulo 80 ao 82. Até um pouquinho. Depois tem um pouquinho do 83, mas isso é depois. Até a luta do Mekamaru é do 80 ao 82, desse episódio, né? Foi uma luta bem maneira. Eu notei, uma coisa que eu nunca tinha notado, é que o Ultimate Mekamaru, ele é baseado na Rika, né? Aparentemente é baseado na Rika. Muito parecido com a Rika. Será que... É dito no databook, no fanbook, que o Mekamaru ele fez os robôs dele baseado num desenho que ele curtia, né? Um anime que ele gostava. Mas esse aí tá parecido com a Rika. E se... Aí eu pensei, já que as maldições elas tomam a forma do que a pessoa tá sentindo, né? E se todos eles devem ter a mesma idade, né? Se eu não me engano, deve ter a mesma idade praticamente. E se a Rika também viu... A Rika e o Yuta viram esse mesmo desenho que ele fez o Mekamaru, e na verdade o Ultimate Mekamaru ele é baseado nesse desenho, e a Rika também tomou uma forma de maldição baseada nesse desenho. E em vez de ele ser baseado na Rika maldição. Imagina. O que vocês acham? O que vocês acham dessa teoria? Mas inclusive, teve outra coisa, o irmão da Anitta, ele não apareceu na abertura, mas ele aparece na turma de Kyoto, na lembrança do Mekamaru. Ele aparece na turma de Kyoto. Eu não tinha notado que ele era da turma de Kyoto. Eu achei que ele era um feiticeiro contratado, quando ele aparece mais pra frente, mas aparentemente ele é da turma de Kyoto, sim. Eu acho que ele só não é, porque é dito que a faculdade de Jutsu, né, de Kyoto, pelo menos é de 4 anos. O todo ele tá no segundo ano, se eu não me engano, ou ele é terceiro ano? Acho que ele é no segundo ano, né? Esse cara aí, o irmão da Anitta, ele deve estar um ano à frente. Ele deve estar até quase terminando já. Mas ele aparece na memória. E aí a gente tem o lance aqui do Mekamaru conseguir... Ele é o mesmo lance do talismã, né? Que eu especulei em outros vídeos aí. Sobre como fazer, como um feiticeiro sem técnica inata consegue fazer um Shikigami, né? Usando um talismã, que é meio que o talismã ele funciona como o cérebro, a parte do cérebro que tem uma técnica escrita nele, né? E aí nesse caso o Mekamaru, ele usa uma técnica secreta, que era de um clã específico, que era proibido aprender, né? Proibido contar essa técnica pra frente. Como esse negócio de ser proibido devia ser só na época, né? Só na época da Era Heian. E aparentemente lá na época da Era Heian já era chamado de novo estilo das sombras, domínio simples. Então o lance do Regis, né? Do Regis mais pra frente ele usa o Hollow Wicked Basket, que é o protótipo do novo estilo das sombras, né? Eu não sei, aí provavelmente é coisa de espionagem industrial, né? Do cara sabia. Os caras que eram do clã, desse clã, eles sabiam o domínio simples completo, que é o novo estilo das sombras, né? Isso foi passado até hoje. E esses outros caras, eles tinham uma versão protótipo, provavelmente. Provavelmente porque eles ajudaram no desenvolvimento do negócio. Eles ficaram com a versão protótipo. Como é que chega? Porque chega ao ponto que ele vira a técnica domínio simples, né? E aí que eles botam, o cara bota o voto, o pacto, né? Para proteger o domínio simples. Mas o Regis, ele tinha o Hollow Wicked Basket, que é a versão mais fraca do domínio simples, né? Então é esquisito essa parte. Mas é impressionante o lance da arquitetura das coisas que o Mekamaru faz, cara. É impressionante isso aí. Ele era poderoso pra cacete. Um desperdício demais aí. Mas não se sabe, né, se ele conseguiria se reproduzir fora dessas circunstâncias. Mas o que ele faz com aquele cilindro, né, é basicamente escrever as instruções pro domínio simples ali naquele negócio. E aí ele atira, e é num projétil, é muito interessante isso aí, muito interessante. O cara era um engenheiro muito foda.
Imagina se ele... É porque a técnica dele é melhor que Shikigami, né? Os corpos amaldiçoados que ele usa são bem melhores que o Shikigami, porque eles são sólidos, né? Eles são sólidos. E aí, provavelmente, se pá, ele descobriu... Ele tem uma marca de ninja, ele tem meio que um jeito de ninja, né? Eu achei que ele era de uma família ninja, mas depois a gente descobre que não, que a família dele é normal. Lá no databook, a família dele é normal. Então, é provável que ele tenha descoberto esse lance de domínio simples, não só observando a Miwa, mas talvez ele tenha feito mais espionagem industrial mesmo. Deve ter sido isso. Aí isso é uma coisa que a gente teoriza outro dia. Mas é interessante o cara conseguir fazer um projétil de domínio simples. Impressionante isso aí. Impressionante. Infelizmente foi de base, né? Infelizmente ele já era. Mais um que vai entrar pro Vasco. Mas o robôzão é muito maneiro. A parte da animação deu pra ver. É como se fossem estúdios diferentes, né? Eu acho que são equipes diferentes lá do mapa. Lá do estúdio mapa. Porque a animação dessa primeira parte é completamente diferente da animação da segunda. Inclusive o design dos personagens. Da segunda parte. Essa parte do... Mas eu não odiei não. Eu achei que as cores poderiam estar um pouco mais com um contraste maior. Tá muito lavado pro meu gosto comparado com a primeira temporada. As cores da primeira parte. Na segunda parte tá vibrante de novo. Mas é isso. Esse foi o episódio. Esse foi a parte do Mekamaru. Depois que essa parte termina, tem uma parte estranha. Que aí começa com o capítulo 83. Que é até a página 9 do capítulo 83. Que é quando tem a mensagem, né? Entra Gojo Satoru. Essa parte começa com um texto falando, né, o que aconteceu e tudo mais. Só que normalmente esse texto era o Edith que fazia. Só que nesse episódio aqui a gente tem uma voz diferente narrando essa parte. E não é uma voz que eu tenho ouvido antes. Eu não acho que é uma voz que eu tenho ouvido antes. A gente tem a Anitta, né? Anitta antes, mas a voz dela é diferente. E aí tem uma voz de velha. Inclusive, eles mudaram a cor a cor da legenda, né? Pra mostrar que é uma voz diferente, não é o Edith. Porque a voz do Edith aparece mais pra frente, no outro registro. Principalmente no registro de Entra Gojo Satoru, né? Mas tem uma voz de velha. Quem será essa velha? Vocês sabem quem é essa velha que fala? Será que eu fiquei em minha cabeça veio aquela velha bruxa, né? A velha bruxa mais pra frente, que aparece mais pra frente, que traz o Toji de volta. A velha bruxa ali. Eu achei que era ela. Será que ela é ela? Ela já tá. Ela deve estar disfarçada, né? Ela deve ter entrado disfarçada de um dos ajudantes. Deve ter matado os caras. Se eu não me engano, deve ter alguma coisa com isso. É porque eu não lembro agora de cabeça. Mas se pá é ela. E aí, a animação muda completamente. A gente tem o professor Kusakabe entrando aí, muito bom. Inclusive, eu achei a voz dele conhecida, né? Aí eu fui pesquisar e o cara é o Urahara de Bleach. Ele é o James de Pokémon, galera. Ele é o James. E ele inclusive dublou outros Pokémon já na série Pokémon. Os Pokémon, os monstros. Ele dublou os monstros. Mas o cara é conhecido, a voz conhecida. Eu achei que era o Kakashi, mas não é não. É só o Urahara mesmo. O Urahara e o James. Ele fez outros personagens também em outros animes. Mas o Kusakabe parece muito bom. Ele parece estar mais baixo, né? Se eu não me engano, no mangá eu tinha a impressão de que ele era um pouco mais esticado. Mas o Gojo é o mais alto. O Gojo tem 1,90m, se eu não me engano. Nenhum deles tem 2 metros de altura, não. É só o Miguel que era gigante mesmo. O Miguel era um cara grandão. Mas esse é o fim do episódio. A gente tem que esperar o próximo, né? Se a animação continuar desse jeito, como foi na segunda parte, a galera vai estranhar, porque tá bem diferente da primeira temporada. Pelo menos os NPCs ali, né? Os outros personagens, os figurantes ali. Tá bem diferente, tá parecendo aquela série Devilman Crybaby, da Netflix. Tá parecendo aquelas animações da Netflix, de anime da Netflix. Aqueles anime, né, entre aspas, da Netflix. Essa última também, do Cyberpunk também, os NPCs estavam bem parecidos com eles. Até apareceu o Gojo. Aí quando o Gojo aparece, ele é Jujutsu de novo. Volta a ser Jujutsu. Mas esse foi o episódio. Eu curti. A animação podia ser melhor, mas é o que teve, né? É o que teve.
Eu preferi um negócio com super contraste e tudo mais. Na parte do Mekamaru, pelo menos não foi tão escuro, né? Eles botaram as sombras de azul e eles botaram as luzes de vermelho ali, contrastando com as luzes de azul dos monitores. Teve a última sequência da luta, inclusive, é nova, né? Não tem no mangá. Que é quando no mangá, quando o Mekamaru tem o cockpit invadido, né? Ele bota o último domínio na adaga dele, ele vai pra cima na mão. Aqui ele não, aqui ele chama o último Mekamaru, que vai... Ele tem toda uma cena parecendo com My Hero Academia. E aí a gente não vê a morte do cara, né? Mas isso volta pro próximo episódio, provavelmente. Eu espero que mostre alguma coisinha. Seria interessante. Mas esse foi o episódio. A gente fica por aqui. Se você curtiu, deixa um like aí que me ajuda bastante. Considere se inscrever se você não está inscrito ainda. Amanhã tem review do episódio. Eu vou fazer de manhã cedo, que eu vou acordar de madrugada. Mas é isso. A gente fica por aqui e até a próxima, galera. Tchau, tchau.